Vamos lá, gente. Vou falar com vocês rapidinho. Bem, eu tava pensando bastante nessa semana. Teve gente que me procurou. Sempre tem ex-alunos que me procuram, né? Ou me procuram com ideias, ou me procuram para poder falar sobre experiências que aconteceram, né, nas suas vidas, ou até amigos em si, vão falando sobre as suas, contando o que está acontecendo, né? Então me fez pensar muito com o que eu estava conversando ontem sobre a questão da trajetória que fez uma pessoa chegar a ter, vamos dizer, chegar até o seu período profissional, também é um período de vida, né? Assim, de vida pessoal e profissional, né? Mas como eu gosto também de focar principalmente no lado profissional, né? E então eu estava pensando, eu estava tentando imaginar que eu acho que eu, desde praticamente, assim, eu com tecnologia, comecei a ver tecnologia acho que desde 4, 5 anos que meu pai já trabalhava com isso já, né? Então eu sempre via, mas eu, eu fui tentar buscar a primeira vez que eu de fato ganhei um dinheiro com um serviço que eu fiz. Isso foi com 14 anos. Que eu lembro que eu fiz um serviço e que a pessoa foi lá e me pagou, que foi uma formatação. Lembro que peguei alguns disquetes peguei um CD. Eu tinha um pack, né, de CDs, né, com várias instalações. Aí depois disso que eu viajei para fora, também trabalhei também com tecnologia, voltei, comecei a trabalhar com tecnologia bem, até então eu não lembro, pelo menos pelo que eu possa me lembrar, não trabalhei com outra coisa que não tenha sido tecnologia, não cheguei a estudar, a fazer estudos de profissão, claro, né? Estudar outras coisas de forma autodidata, sim, mas não de fato para poder trabalhar com isso. Acho que a única coisa que escapou um pouquinho da área de tecnologia foi o marketing. Aí, tá, marketing, liderança, mas isso foi devido a alguns cargos, né, que eu tive. E em 2014 para 2015, foi 2014, foi quando eu comecei a ter diversos insights e eu comecei a ter alguns tipos de problemas, principalmente com a parte de trabalhando como CLT, já trabalhava como professor, e eu cheguei a ter 3 empregos, né? E eu como professor, aí eu lembro que eu cada vez mais eu sempre tive uma veia empreendedora, mas eu mesmo não entendia muito bem. Então o que eu precisava, na verdade, o passo que eu precisava era o passo de era o primeiro passo era assim, eu de fato sabia o que era o empreendedorismo em si, né? Porque ficar ativando aqui o Google. Porque eu lembro que eu não chegava a focar sempre com relação a isso de trabalhar de forma autônoma, justamente porque eu não tinha além de não ter um conhecimento, eu não tinha de fato uma, uma iniciativa de tipo, dá para fazer isso, até mesmo porque eu sempre fui uma pessoa bem simples, então eu nunca tive vontade de ter grandes conquistas financeiras, né, de bens. Então, para mim, eu fazia meus trabalhos e até aí já estava bom, né? Aí, quando foi o período que eu tive filho, que eu comecei
Eu falei, bom, tem que dar o melhor pro meu filho e tal. Então, eu comecei a pensar um pouco mais com relação a conforto. E bem, daí foi quando eu de fato resolvi começar a empreender. Quando eu comecei a empreender, eu lembro de. Empreender, o que eu digo tem muita gente que. Ah, autônomo. Cara, autônomo é, 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 é- autônomo é uma forma de empreender, né? Você está trabalhando. A famosa história de você está trabalhando para você mesmo. Na verdade, não. Você não trabalha para você mesmo, porque como é que você se paga para você se manter? Não. Você trabalha para o seu negócio e você, assim, para que o seu negócio se sustente, então você depende, no caso, de clientes. Então foi quando eu comecei a correr atrás enfim, comecei a focar em aula, correr atrás e por causa de uma oportunidade que eu tive de depois de sair do Rio, eu fui meio que deixando de lado isso daí e voltei para o que eu não me sentia confortável quando eu deixei em 2014. Para mim eu era difícil eu saber que eu tinha uma ideia, queria expor essa ideia e que para no caso para o empresário ou para o responsável ali que me contratou, simplesmente aquela ideia para ele, não, não quero essa ideia, então dane-se. Dane-se você, dane-se o que você está pensando. Tá? Funciona para muita gente. Para mim não estava funcionando. E foi quando, aí depois tive essa ideia, depois acabei voltando meio para esse mercado trabalhar de novo para uma empresa. Eu fui para lá, tive um aprendizado muito grande, São Paulo, outros estados que eu acabei conhecendo, né? Conhecimento que eu não via aonde eu poderia ter tido esse conhecimento aqui, então me fez abrir muito a minha mente, né? E com isso portas. Mas as coisas foram acontecendo. Então, final de 2019 eu voltei para o Rio. E eu voltei para o Rio com a minha ideia com a minha ideia anterior de que eu tenho que ter um negócio. Só que isso daí, eu fazendo de uma forma totalmente aleatória, o que eu estava fazendo era o básico de quando há muitos anos atrás, eu fazia. Então, consegui uma coisa aqui, outra coisa ali e tal, sem objetivo. Quando veio a pandemia, com a pandemia eu. Com a pandemia me deu um susto, porque eu pensei o que pode acontecer. Mas foi na pandemia que acabou me gerando alguns insights, gerando algumas ideias. E com isso comecei a voltar para a área técnica mesmo, né? Porque nisso eu fui mudando de área técnica, área de ensino, área de gestão e marketing. E aí voltei para a área técnica de novo, mas agora com outro foco, com outras ideias. E conforme foi passando o tempo, né, chegando até hoje eu já consigo ter bem claro o que os passos que eu já dei e para onde agora que eu tenho que dar. E bem, essa parte técnica hoje, né, com o meu micronegócio, eu sinto que ele está caminhando. Está caminhando, mas uma coisa que acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceu foi na área profissional, eu digo, né? Foi o dia que eu me tornei professor. Então, o me tornar professor caiu de paraquedas. É,
E aí eu vi o quanto que era gratificante mesmo. Eu vi o quanto que era gratificante e também vi como que a área não era valorizada. E me fez pensar até nos meus professores anteriores, como é que devia ter sido difícil, porque para mim, financeiramente, não era um retorno tão bom. Então, mas era muito gratificante ver diversos alunos, pessoas que eu ajudei a formar durante todo esse período. Comecei em 2008 e até hoje. Mudei de instituição, aí comecei a fazer palestras e tudo. E por causa dessa viagem, da pandemia, de tudo, eu comecei a. Comecei não, na verdade deu uma parada. Deu uma parada também para resolver coisas pessoais. E no final, bom, as coisas como você, quando você vê que tá caminhando, né? E você consegue se organizar com relação a isso, o que você faz? Você começa a ter ideias não só de, bom, eu sei o caminho que eu tenho que ir agora, então é só eu continuar nesse caminho e pronto. E, e no estoicismo tem Sêneca fala, né, sobre você fazer as coisas. Tem muita gente que pode confundir, né? O que você viver o presente como se fosse seu último dia. E muita gente pode estar pensando, quer dizer que você não vai pensar no amanhã. Não. Todo dia você vai fazendo as coisas como se, dando o seu melhor como se não tivesse amanhã, entendeu? E, e aí eu vejo que dentro disso que eu quero fazer, existem alguns intervalos que é onde eu quero focar agora, que é na parte de ensino também. Eu consigo conciliar. E eu quero focar nessa parte de ensino, novamente, não focando principalmente na parte financeira, mas é mais uma parte de realização profissional barra pessoal, que para mim não é só muito importante, como me faz muito bem saber que eu consigo ajudar por intermédio do meu conhecimento que outras pessoas consigam evoluir profissionalmente, né? E, e ultimamente muita gente tem me procurado, pessoas com que colegas de trabalho, colegas de profissão, na verdade, né? E, cara, eu resolvi começar a focar. Inclusive eu tenho ainda meu site, tem um canal que eu já mencionei algumas vezes aí que eu vou começar a postar algumas coisas. É, aí eu tô me organizando justamente para isso, né? Para não ter esses problemas. Então, eu fui preparando equipamento e tudo para poder focar nisso daí. E bem, eu de fato espero que eu consiga, assim, que eu consiga passar e transmitir esse conhecimento para muitos, claro, eu vou ter os meus conteúdos que vão estar disponíveis para todos e uns conteúdos mais específicos, que é o que eu vou oferecer para que as pessoas possam adquirir, né? Eu espero que eu possa transmitir esse conhecimento que tem me ajudado para que as pessoas também possam ter uma profissão. Um dos últimos alunos que eu pude ter uma conversa, eu lembro que ele tinha apenas 17 anos e que hoje ele não sabia nada de tecnologia, sabia nada da área de suporte técnico. E eu ajudei realmente ele, estava lá em cima dele. E hoje está casado, está com uma filha e está trabalhando na área, está evoluindo, está crescendo, já fez até faculdade, inclusive, terminou, está fazendo pós e está crescendo. E é muito bom eu esbarrar com ele e saber que eu pude ajudar no crescimento da vida dele, no geral, não só profissional, porque graças ao emprego, se eu tivesse sido um mau professor, inclusive, eu provavelmente poderia ter perdido o interesse, poderia não ter focado, poderia ter visto, não quero, tal, mas não. Então,
aos colegas de profissão, né, os colegas de profissão da área de ensino, acho que o pessoal não conseguiu entender o quanto que é importante a nossa área, né? O quanto que a gente pode motivar e desmotivar diversas pessoas. E bem, vou ficando por aqui, queria contar um pouco da minha história, espero que gostem, e vou começar a fazer mais lives, tanto aqui quanto no meu canal. Meu canal no YouTube, que é o Infranerd, e também o Infranerd está no Instagram. Só procurar aí que tá aí no meu perfil. Valeu, obrigado.